Em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Livro do profeta Amós. Vem o livro de Oséias, vem o Daniel, Oséias, e vem os outros profetas. Ele está ali perto de Obadias, perto de Abacuque. Livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Todo mundo achou? Diz amém? Quem não achou, diz espera um pouco. Às vezes você puxa 2 folhas a mais, já passou o livro de Amós. Mas está ali. Amós está ali. Na verdade, Deus pôs no meu coração de falar o capítulo inteiro desse capítulo 4. Mas para não tomar muito tempo, eu vou falar só o versículo 12. Diz assim, na minha tradução: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém, querido? Senta aí, fica com a Bíblia aberta. É engraçado que uns tempos atrás Deus falou comigo através do profeta Abacuque, e veio direto no meu coração Abacuque, parece que foi escrito para mim. E desde quando terminou o ano, que nós tivemos o último culto aqui, Deus já tinha me falado assim: Amós. Falei, cara, quem que é esse Amós? Eu sei que era profeta, né? Já li o livro de Amós, mas não tinha parado para estudar sobre o livro de Amós. E eu comecei a estudar o livro de Amós e a minha esposa chegou assim: aonde que você vai pregar? Eu falei, não sei, mas eu estou estudando o livro de Amós. E justamente nessa parte brilhou para mim esse trecho, desde o versículo 4. E eu vim aqui preparado para pregar uma mensagem, que era na parte final do livro de Amós, do capítulo 4. E no comecinho Deus começou a falar comigo, ele falou assim: cara, mas eu não gosto de tocar nesse assunto, Deus, não é comigo. E vinha palavras, e vinha passagens de Deus falando, e assim foi. E quando a gente está falando de Amós, quem que era Amós? Né? Amós, ele não era profeta. Ele era um criador de ovelhas e um colhedor de sicômoros. É uma fruta que dá naquela região lá. E Amós, ele vivia ali em Tecoa. Tecoa é como se fosse São José dos Pinhais e do lado de São José, a cidade de Betel. Então era muito próximo. Só que o profeta Amós, ele ficava na região de Judá. O reino já estava dividido, né, com Judá, Benjamim e os levitas. E para cima ficava Israel com as 10 tribos. E mesmo ele morando perto da fronteira, ele via os absurdos que aconteciam em Israel. E ele não tinha nada a ver com o profeta. Ou seja, talvez ele nem fosse pastor, né, como se fosse para nós hoje. E Deus começou a inquietar o coração dele, ele vendo toda aquela idolatria, até que um dia Deus levantou ele para ir profetizar. E ele largou tudo que ele tinha, e ele foi para Israel e começou a profetizar. E se você for ver no começo do livro de Amós, ele começa a fazer profecias para algumas nações. Ele não vai direto para Israel. Ele começa a falar, ele começa a profetizar sobre Damasco, sobre Gaza, sobre Edom, sobre o reino de Amon, o reino de Tiro e o reino de Judá. É bem curta essas profecias que ele faz. Só que quando nós lemos na Bíblia, parece que vem um atrás do outro. E quando a gente pega o mapa e começa a ver onde que era Damasco, onde que era Gaza, onde que era Edom, onde que era Tiro e onde que era Judá, a gente vê que Deus faz um alvo assim. E depois ele vai profetizar justamente para Israel. E Israel está no centro do meio desses países no mapa. Então a profecia era para Israel. E se você for em Amós 3,7, fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma
sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, quando Deus vai fazer juízo, vai fazer bênção, Ele avisa através dos profetas. Ele nunca pega ninguém de surpresa. Ele sempre avisa. E Deus não castiga ninguém sem antes avisar. Então, Deus vai dar uma palavra de arrependimento para que você se arrependa. Por quê? Porque antes de tudo isso, acima de tudo, Ele nos ama. Mas Ele espera de nós o quê? Arrependimento. E se você for do capítulo 1 ao capítulo 2, então Ele profetiza para essas nações vizinhas. Aí no 4:4, que é onde que eu quero estar explanando, o versículo 4 do capítulo 4, fala assim: Vinde a Betel e transgredi, agi o cal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Pensa num pastor contente com aquela igreja, né? Então, onde aquele pessoal trazia os sacrifícios e os dízimos de 3 em 3 dias. Se fosse nos dias de hoje, eu acho que tinha muito pastor contente querendo pegar essa igreja. Mas quando a gente começa a ler e entender, a gente vê que Deus não estava alegre com aquela situação. Apesar do coração aquele povo de Israel, de ir lá para fazer adoração e trazer dízimo, e trazer oferta e adorar, eles estavam fazendo da maneira errada. E por isso que Deus levantou a voz, pela indignação dele, e ele deixou de ser pastor, de ser colhedor, e ele foi ser profeta. E é justamente aonde que estava acontecendo isso? Justamente em Betel. Talvez você não conheça Betel, mas quando Josué conquistou a terra de Canaã, Betel caiu na tribo de Efraim, no tempo de Josué. E Betel tinha muitas nascentes de água, né? E essa cidade virou fronteira com a divisão do reino. E essa cidade de Betel era como é que eu posso dizer? O santuário no tempo dos patriarcas, dos juízes, e foi do reino dividido. Então, muitas histórias que nós ouvimos pastores pregar e falar sobre Abraão, sobre alguém, muitas das coisas aconteceram em Betel. Se você pegar Gênesis 12:8, que fala sobre Abraão, e fala assim: e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, Abraão, quando fez isso, ele estava bem próximo a Betel. E, coincidentemente, Jacó, quando passou por aquela região, chamou aquele lugar de Casa de Deus. Com certeza, vocês já viram aquela mensagem que Jacó dormiu sobre um banco e teve um sonho com uma escada e anjos subindo e descendo. E ele chamou aquele lugar ali Casa de Deus. E era onde? Justamente em Betel. Em Gênesis 28, 7 e 9, fala assim: e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Então veja quão importante era aquela cidade de Betel. E foi naquela mesma região de Betel que Jacó lutou com Deus. Foi justamente ali. Foi ali que Samuel profetizava e julgava Israel. Era justamente em Betel. E Débora, a juíza, também julgava ali Israel, sentado debaixo de uma árvore, próximo a Betel. Então esse lugar de Betel era um lugar de adoração. Era um lugar muito importante para os judeus, porque ali se passou a história. Com Abraão, com Jacó. Mas o que aconteceu com o reino dividido? Logo quando entrou Jeroboão, para o povo não ir para Israel, ele pegou justamente a cidade de Betel,
pôs 2 bois de ouro e levou Israel à idolatria. Então, de um lugar santo e profético, se tornou um lugar de idolatria. E quando nós trazemos isso para o nosso dia, então todo culto que nós fazemos, que não é baseado na obra expiatória de Cristo, ou seja, um culto, uma mensagem, que a gente não adore a Deus, não fale de Cristo, não fale da sua palavra, é idolatria. E foi justamente isso que estava acontecendo em Betel. E por isso que Amós se revoltou. Por isso que Amós ficou indignado. E se você ler comigo ali em Amós, capítulo 4, versículo 4, fala assim: trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E eu comecei a estudar isso daqui e vi, poxa, mas eles faziam sacrifícios e o coração deles, né? Apesar de estarem idólatras, mas eles tinham um coração dado. E eu descobri que o nosso ato de ofertar a Deus pode ser um ato de adoração ou pode ser um ato de aborrecimento a Deus. E infelizmente eu como sou jovem, nos anos 80, até comecinho dos anos 90, quando eu ia para a igreja e eu gostava muito desse tipo de mensagem, o pessoal falava assim sobre a volta de Cristo. 80% das mensagens era só: Jesus está voltando, Jesus vai voltar, se prepara. E eu lembro que na época o pessoal descobriu que pegando o disco de vinil, tocando ao contrário, tinha adoração ao diabo. Alguém é dessa época, não? Pegava o CD, tocava, não tinha CD, LP, e a gente viu isso em vários cantores, não vou citar aqui nome, né, mas... E tinha adoração ao diabo, e justamente na época saiu o cartão de banco, que você não precisava mais ir no banco, você podia fazer pelo banco, no caixa eletrônico, e as mensagens ficaram fortes sobre a volta de Jesus. Só que veio os anos 90, 92 e tal, e começou a vir a tal da teologia da prosperidade. Ou seja, você tem que dar para receber. E vinha aquela mensagem que todo cristão tinha que ter dinheiro. Se você tivesse pobre é porque você estava em pecado. E essa teologia veio muito forte, e eu conheci igrejas que quebraram por causa dessa teologia. Eu ouvi de igrejas que foi pastor lá, fez a coleta de todo mundo, o que a igreja arrecadava em 1 ano, ele arrecadou em 2 dias, levou o dinheiro embora e a igreja padeceu pelo resto do ano. E isso aconteceu muitas e muitas vezes, e ainda tem acontecido. E muita gente foi pela ambição e tudo mais, e escutaram essa mensagem da teoria da prosperidade, e muitas pessoas se magoaram por causa disso. Só que existe a bênção de dizimar, a bênção de ofertar. E essa teologia da prosperidade acabou tirando essa bênção que Deus tem para nós. Porque do jeito que foi pregado, do jeito que foi falado de um jeito errado. E muita gente se recolheu por causa disso. O povo de Deus parou de ser abençoado por causa disso. Muita gente. Se você for lá para Gênesis 14, do 18 ao 20, fala de Melquisedeque e Abraão. E fala assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aí, quem é Melquisedeque? Se você for lá para Hebreus, fala assim que é um homem que não tem genealogia, não tem nascimento, não tem fim, né? Não tem morte dele, não tem nada. Eu acredito que era o próprio Jesus que estava ali. E nessa passagem aqui foi justamente a passagem que Abraão foi lá e salvou Ló daqueles reis. E ele veio da guerra, e quando ele chegou na guerra, apareceu-se Melquisedeque trazendo o quê? Pão e vinho. Que simboliza o quê? Para nós a nossa ceia, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E ele fala assim, né? Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra.
Ou seja, Deus tem o domínio de todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E bendito Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ou seja, Melquisedeque veio e abençoou Abraão de todas as maneiras. E diz aqui que Abraão deu o dízimo de tudo. Então aqui não existia lei, Moisés não tinha vindo, não tinha nada. Ele deu de livre e espontânea vontade. Então Abraão foi abençoado nas regiões celestiais e na terra por causa da sua oferta. E isso foi antes da lei de Moisés. Então o ato de dizimar era um ato voluntário e não uma obrigação. Tem muitas igrejas que eu já fui, que eu ouvi, e que falavam assim que todo cristão é obrigado a dar o dízimo. Ninguém é obrigado a dar o dízimo, a dar a oferta. Isso é um gesto de adoração. Tem que ser um gesto espontâneo da minha e da sua parte. Então, e a nossa oferta é um gesto de oração, porque se você for lá para Atos 10, 3 e 4, você vai ver a história de Cornélio. Diz assim, Atos 10, 3 e 4. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Quem era Cornélio? Ele não era crente. Ele não era cristão. Ele não tinha ouvido falar de Jesus Cristo, mas ele tinha um coração querendo adorar a Deus. E Deus ouviu tanto, porque fala assim, ó, quando o anjo fala para si, ó, disse-lhe, as tuas orações. Então, primeira coisa, vida de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e tenha comunhão com Deus. Né? Ou seja, tenha uma vida de intimidade com Deus. Eu falei isso em outras mensagens, continuo falando. Tenha uma vida com Deus. Ah, se tem uma coisa para reclamar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Ah, meu cônjuge está não sei o quê, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Ah, o meu filho não sei o que, lá no meu trabalho não sei o que, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E fala assim, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, Cornélio, que não era cristão, ele estava orando e contribuindo, ofertando. E isso subiu aos olhos de Deus. Ele ofertava com a intenção de agradar a Deus. Ele podia estar até fazendo errado, mas Deus via a intenção do seu coração. E tanto é que Deus mandou, falou com ele, ó, vai lá, busca Pedro, Pedro vai vir, vai pregar para você. E na Bíblia fala que a primeira pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo sem ter descido as águas foi o Cornélio. Se você for lá para Caim e Abel em Gênesis 4, do 3 ao 5, fala assim, e aconteceu que cabos de dias que Caim trouxe do fruto de uma terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e agradou-se o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Como que nós damos as nossas ofertas? Em Israel, mesmo com o coração do jeito que eles estavam ali, como a gente leu no começo, no 4:4, eles vinham, ofertavam e davam o dízimo de 3 em 3 dias. E é engraçado que quando eu estava preparando essa mensagem e lendo, me veio um vídeo no Instagram de como é que o pessoal oferta lá na África. Alguém viu esse vídeo, não? Os caras põem a salva na frente e o pessoal vem cantando e louvando, assim, dançando e faz um gesto e louva a Deus e levanta as mãos. Então eles vêm adorando a Deus. Israel, só que em Israel isso já estava no coração deles de dar, mas sem a devida adoração. Veja como isso é sério, não é brincadeira. As nossas ofertas são um gesto de adoração a Deus. Nós podemos agradar ou não a Deus com as nossas ofertas. Em Hebreus 11:4 fala assim, pela fé Abraão ofereceu
a Deus o maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, mesmo eu ofertando e mesmo morto, ainda falava. E 1 João 3,12 fala assim: não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Como são as nossas obras diante de Deus? Como são as nossas ofertas diante de Deus? E oferta, eu estou falando aqui não só de dinheiro, mas como você oferta a tua vida a Deus. Qual a intenção do teu coração de chegar perto de Deus? Você quer adorá-lo como João adorou quando estava sendo crucificado? Ou você quer pão e peixe? Em Lucas 18, o fariseu fala assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, já julgando, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ou seja, faz a coisa certa, mas da maneira errada. E eu vi uma mensagem uma vez de um pastor testemunhando comigo, falando comigo, ele falando assim: olha, eu vi tomando banho, eu vi um pastor falando assim: ó, você já deu o dízimo de tudo que você tem? E aquele pastor começou a falar assim: você tem um carro, você deu o dízimo do carro, então você deu o dízimo do carro, deu o dízimo da tua casa, deu o dízimo do celular que você tem, e foi assim. E eu falei: e como está na Bíblia aqui, o cara dá o dízimo de tudo e parou até no liquidificador. E eu falei: Jesus amado, né? E esse pastor falou assim: cara, e eu fiquei assim, abismado. Eu falei: cara, mas aonde que está essa passagem na Bíblia? E era essa passagem, que é o fariseu falando: olha, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ou seja, ele estava fazendo a coisa certa, mas da maneira errada. E aquele pastor que pregou isso, pegou esse texto, pôs fora de contexto, para extorquir a igreja. Então, quando a gente dá, a gente tem que dar de coração. E Nadab e Abiú, em Levíticos 10, fala assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante ao Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Por quê? Porque fizeram uma oferta com fogo estranho. A Bíblia não fala muito o que é esse fogo estranho, mas eu imagino que é alguma coisa que não agradou a Deus. Então, até no dar, a gente tem que pensar assim: ó Deus, eu tenho que dar. Quanto que eu tenho que dar? Eu já contei testemunhos aqui de gente que vai lá em casa. Tem uma senhorinha lá que passa vendendo paçoquinha. E uma vez eu falei assim: espera aí, irmã, que eu vou pegar umas paçoquinhas. E a Dora foi lá pegar o dinheiro, e Deus falou para ela: dê R$50 para essa mulher. Para 2 paçoquinhas, irmão. Acho que deve ser 25 centavos, 50 centavos, nem sei quanto que é. E quando ela recebeu essa oferta, ela deu graças a Deus e louvou a Deus. E ela falou assim: filha, estou tão alegre com Deus, porque essa semana eu pude comer purê. Aí a Dora olhou assim: mas nossa, mas que alegria de poder comer purê, mas por que essa alegria? Porque eu tinha câncer na garganta, e eu não sentia o gosto de nada, eu não podia comer nada, eu só podia comer comida pastosa, e agora Deus me curou e o médico me liberou para comer purê. Como é bom comer purê. E olha, Deus me abençoou com a tua oferta. Então veja bem, a nossa oferta agrada a Deus. 2 Coríntios 9,7 fala assim: cada um contribui segundo propôs no seu coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Se você está amarrado assim: poxa, eu tenho que dar meu dízimo, está errado, irmão. A gente tem que dar o dízimo, dar a oferta, não só na igreja, mas com quem Deus mandar, você tem que dar com alegria, porque tudo vem de Deus, tudo é dele. Até a oferta que você dá, quem deu para você foi Deus. Em 2 Crônicas 29:14 fala assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque de tudo vem de ti, e do que é, te dou
Desculpa, porque tudo vem de ti e do que é teu, tu damos. Nós damos, ou seja, tudo vem de Deus. Tudo que nós temos, que eu tenho, que você tem, seja muito, seja pouco, vem de Deus. Nós não podemos ser medíocres. Se você for lá para... Acho que todo mundo já viu uma mensagem no Filho Pródigo. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Lucas 15, 12. Abra lá em Lucas 15, 12. Não vou pregar sobre o Filho Pródigo, mas só um detalhezinho que acho que muita gente não sabe. 15, 12. Fala assim. O mais moço deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ali, ó, essa frasezinha. E ele repartiu por eles, não tem um S aí na tua Bíblia? Por eles a fazenda. Quem recebeu a herança? Eles, os 2 filhos. E fala tanto esse versículo, porque quando que você recebe uma herança? Quando que nós recebemos uma herança? Quando o nosso pai ou nossa mãe morrem. O pai do filho pródigo estava vivo? Estava vivo. Então ele chegou assim: ó pai, tu tá comendo comida sem glúten, tá indo para academia, malhando, tô vendo que a tua vida vai se prolongar, e o senhor vai morrer cedo, então eu quero a minha parte da herança. Isso o mais moço. E isso era uma aberração para o povo de Israel. Só que para o mais moço receber a sua herança, o mais velho tinha que conceder. E isso é um costume judeu, que não está escrito na Bíblia. Mas para o mais moço receber a herança dele, o mais velho tinha que autorizar, porque o mais velho era o primogênito. E se você não sabe, o primogênito recebia 2/3 da herança. O mais moço recebeu 1/3. Então guarde bem isso. O mais velho que estava com o pai recebeu 2/3 de herança. Você sabe o que é mais ou menos o que é isso? E a história, acho que todo mundo já conhece, não vou pregar sobre o filho pródigo uma outra vez. Mas vai lá para o versículo 29. Lucas 15, 29. Então o filho mais novo saiu, foi para o mundão, voltou. O pai matou o novilho cevado, deu vestes novas para ele, anel, sandália, que tem toda uma simbologia e tudo mais. E o mais velho foi para lá e perguntou para o cego: o que está acontecendo? Falou: teu irmão que havia se perdido voltou e teu pai matou o novilho cevado e tal. E o filho mais velho fica intrigado com o pai, e o pai sai para fora e começa a falar com o filho mais velho e fala assim: e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E repare que o pai não retruca ele no texto inteiro. Ele sai para o pai e fala: ó pai, eu tenho trabalhado tantos anos sem transgredir um mandamento seu. Ou seja, ele era um filho obediente. Né? Então ele saía, fazia, o pai falava assim: ó filho, tem que colher milho hoje. Ele ia lá e colhia milho. Ó, tem que dar comida para os porcos. Ele ia lá e dava comida para os porcos. Quer dizer, o judeu não cultivava porco, né? Mas enfim, ele obedecia o pai. E olha o que o filho fala: e nunca me deste um cabrito, né? Para me alegrarmos com os meus amigos. E o que nós lemos no versículo 12? No 15, 12, que o filho mais novo pediu ao pai para dar os seus bens, né, que me pertence, e o que aconteceu? O mais velho também recebeu. E quando o filho mais novo volta, ele reclama: ó pai, você nunca me deu um cabrito. E o que ele tinha acabado de ganhar? 2/3 da herança. A pior coisa desse mundo é ser ingrato com Deus. Quando nós vamos para a história desse filho pródigo, desse que ficou, ele fazia as coisas de Deus, ele obedecia o pai, mas ele fazia a coisa certa pelo motivo errado. O pai tinha dado tudo para ele, 2/3, o pai deu a sua herança,
e ele reclamou para o pai por causa de um cabrito. Pode uma coisa dessas? E quantas vezes Deus nos dá tudo e nós reclamamos para Deus por causa de um cabrito? Então, a pior coisa desse mundo que tem é ser ingrato com aquilo que Deus tem nos dado. Aquela viúva, quando estava lá com o profeta Elias, o que ela tinha? Só potes. Deus abençoou com o que ela tinha. E assim vai. Então, seja grato pelo que Deus está te dando, meu irmão. Seja grato por que Deus está colocando na tua mesa. Seja grato por tudo que Ele tem feito para você. E a maior oferta que a humanidade teve veio do próprio Deus, que deu o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter salvação, para que eu e você pudéssemos ter vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja grato pelo que Deus tem te dado. Louve a Ele pelo que Ele tem te dado. E eu vou dizer uma frase aqui que eu copiei: onde há uma promessa, há um altar. Onde há um altar, há um sacrifício. Onde há um sacrifício, há uma oferta. E onde há uma oferta, há uma aliança. Vou repetir: onde tem promessa, há um altar. Onde há um altar, há um sacrifício. Onde há um sacrifício, há uma oferta. E onde há uma oferta, há uma aliança com Deus. E voltando lá para Amós 4:5. Isso que eu queria até o 12. 4:5 fala assim: e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado. Outro ponto. Do que é levedado. O que é levedado? É um fermento, né? As mulheres devem saber mais isso do que os homens. Eu sei porque teve um tempo da minha vida que eu morava só com meu pai e quem fazia o pão era eu, né? Então eu tinha que colocar o fermento para o pão poder crescer. E fala assim: e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, ou seja, do que não é puro. O fermento, geralmente representado na Bíblia, ele remete para o pecado ou para o mal. O pessoal lá não podia oferecer nenhuma oferta com fermento levedado, nem na Páscoa, nem muito menos na festa dos pães asmos do judeu. Então não se podia colocar fermento nas ofertas. Em Levítico 2:11 fala assim: nenhuma oferta de alimentos que ofereceres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então tinha que ser uma oferta pura. Tinha que ser um louvor puro, não fermentado. E o fermento representa o quê? Corrupção, pecado, desintegração. Em Mateus 16:11-10, ele alerta os discípulos. O próprio Jesus fala assim: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Ou seja, tem muita gente querendo atualizar a Bíblia. Tem muitas coisas do mundo vindo para dentro da igreja para atualizar a igreja. Atualizar, coloca telões, coloca não sei o que, fumacinha, microfone sem fio. Mas uma coisa tudo pode se modernizar, mas a Bíblia continua sendo a mesma. O que é pecado, é pecado. O que é errado, e o que é certo, e o que é certo. Então o fermento representa a influência corruptora da imoralidade. Paulo se referiu ao problema da imoralidade sexual entre os cristãos de Coríntios, em 1 Coríntios 5:6, fala assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, quando não há correção, quando a ação do fermento da imoralidade pode se espalhar e corromper, pode se corromper a congregação inteira.
Quando eu fui para uma igreja, nós subimos uma igreja que um pastor abandonou, e tinha, pasmo vocês, tinha casais lá, que eram da liderança, diaconato, que faziam swing. E quando nós fomos confrontar, assim, não, pastor, mas não é pecado. Como não? Né? Você está adulterando? Não, pastor, mas é de comum acordo. Eu sei com quem minha esposa está, e minha esposa sabe com quem que eu estou. É de comum acordo. Não é, está querendo modernizar a igreja, está errado. É pecado. Né? Isso é uma adoração levedada ou fermentada com aquilo que não vem de Deus. Lucas 12:1 fala assim: começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiro do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso é a hipocrisia. Eles adoravam a Deus do jeito que queriam. Quando eu comecei a ler aqui no versículo 4, em Amós, eles iam a Gilgal, iam a Betel, lugar de adoração, levavam as suas ofertas, levavam os seus dízimos, adoravam a Deus, mas eles adoravam como eles queriam. Eles faziam a coisa errada pelo jeito certo, fazia a coisa errada achando que estava certo. E muita gente fala assim: não, você pode adorar a Deus de qualquer jeito. Você pode, adorar a Deus do jeito que você quiser. E você pode falar o que Deus fala. Tem muita gente que acha assim: olha, Deus está falando isso. Ó, Deus vai fazer isso com você. Deus vai fazer aquilo. E quando nós vamos para a história de Jó, nós vemos lá o Elifaz, o Bildad e o Zofar, eles temiam a Deus. E eles chegavam para Jó e começaram a acusar Jó de tudo que é coisa. E no final do livro de Jó, do capítulo 42, 7 e 8, fala assim: e sucedeu que, acabando o Senhor de falar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles queriam primeiramente agradar a eles mesmos. Ou seja, aqueles 3 amigos queriam agradar: olha, Deus vai fazer isso, Deus está fazendo isso. E Deus não tinha falado nada para eles. E o fariseu também falava assim: Deus rejeitava toda a inspiração daqueles 3 homens. Deus rejeitava toda a inspiração daquele fariseu. Então, quando nós adoramos a Deus, nós temos que adorar em santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em Amós 4,5 fala assim: e ofereceis sacrifício de louvores, que é levedado, e apregoei as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor. Então eles faziam a adoração, faziam as ofertas do jeito que eles gostavam. Aí eu pergunto para você: nós podemos adorar a Deus de qualquer maneira? Nós podemos falar de Deus de qualquer maneira? Se nós podemos fazer tudo isso, por que Ananias e Safira foram mortos quando ofertavam para a casa de Deus? Por que Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho ao Senhor? Por que Uzá foi morto ao tocar na arca, querendo que ela não caísse, e ele foi morto? Por que Deus reprovou o sacrifício de Saul? Quando ele não matou lá aquele povo que Deus ordenou, ele: não, vou sacrificar para adorar a Deus. Por que Deus reprovou o sacrifício de Saul? Por que Deus não deixou pregar o evangelho em alguns lugares que Paulo queria? Paulo queria sair pregar, o Espírito Santo impedia, e mandou ele para um outro lugar totalmente diferente. Por que Deus castigou Eli e seus filhos? Porque o rei Belsazar foi morto por usar os utensílios do templo.
ou seja, até os objetos que nós consagramos a Deus, pertencem ao Senhor. E esse rei foi morto porque pegou os utensílios e tomou vinho com ele. E por que Jonas foi engolido por um grande peixe? Você consegue responder essas perguntas? Podemos então chegar na casa de Deus de qualquer maneira? Deu a hora, né, Dora? Já fez assim. Para encerrar, Lucas 12:1. E começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Amém? Então fica de pé, meu irmão. Como tem sido a nossa adoração a Deus? Como nós temos nos apresentado a Deus? Será que nós estamos indo como esse pessoal aqui de Amós? Eu não cheguei no versículo final, mas deixa um pouquinho. Como nós temos adorado a Deus? Como nós temos ofertado na casa de Deus? Como nós temos consagrado as nossas coisas a Deus? Baixa tua cabeça, fecha teu olho. Se apresenta para Deus. Pergunta para Deus: Senhor, o Senhor tem recebido a minha adoração como o Senhor recebeu de Cornélio? Que o Senhor falou que era uma adoração pura, que subiu aos seus ouvidos. A minha oferta tem subido ao Senhor. O meu coração tem sido agradável ao Senhor. Eu tenho ofertado com alegria. Eu tenho ofertado com devoção. Eu tenho orado ao Senhor com adoração, com perfeito louvor. Deus fala na sua palavra que Ele procura os verdadeiros adoradores. E nós temos que adorar a Deus em espírito, em verdade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Aquele povo se dizia adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. Aquele filho pródigo trabalhava para aquele pai como um escravo. E ele não sabia da sua identidade, que nós não somos escravos, nós somos filhos. Deus não usa artista, Deus usa vaso. Você tem sido vaso na mão de Deus. Onde você tem colocado a planta dos teus pés, você tem sido vaso na mão de Deus. Deus tem se alegado com você. Em Hebreus 11:16, se não me engano, fala assim, que Deus não tinha vergonha de ser chamado o seu Deus. Deus alegrava com o coração daqueles, dos patriarcas, daqueles que o adoraram. E nós temos agradado a Deus. Nós temos trazido as ofertas que Deus merece. Nós temos orado como Deus deve receber as nossas orações. Nós temos adorado a Deus como deve ser adorado. Se coloque diante de Deus agora. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai.